Show de bola, concurseiro. Então, como eu estava falando, agora a gente vai trabalhar com alguns detalhes, né? Vamos falar um pouquinho da nomeação, vamos falar sobre concurso público, estágio probatório, as formas, os detalhes das formas de provimento, tá certo? Então, vamos lá, olha só. Primeiro, a nomeação. Se você percebeu, aqui no artigo 11, eu tenho três formas de nomeação que são muito cobradas. Eu tenho a de caráter permanente, que possivelmente é você, né? Quando se tratar de provimento de cargo de classe inicial de carreira ou isolado, né? Aqui entra Polícia Penal, Polícia Civil, professores. De caráter temporário, quando a lei fala caráter temporário, são o que a gente chama de cargos em comissão. Cargos em comissão. De caráter vitalício, né? Caráter vitalício, que são os casos previstos na Constituição. Por exemplo, juiz. O juiz, promotor, são alguns casos considerados vitalícios. A designação para funções de direção, chefia e assessoramento superior e intermediário recairá preferencialmente em servidor ocupante de cargo de provimento permanente, observados os requisitos estabelecidos em lei ou em regulamento. Então, perceba que os cargos em comissão preferencialmente devem ser ocupados por servidores de carreira, servidores permanentes. Cuidado, preferencialmente. Aí a banca coloca o quê? Obrigatoriamente. Então, fala, a nomeação para o cargo de classe inicial de carreira depende de prévia habilitação em concurso público de provas, ou seja, apenas de provas, ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira serão estabelecidos em normas legais e seus regulamentos. Então, eu tenho aqui falando um pouco sobre o concurso público. Então, você viu que o concurso público ele tem que ser feito de provas ou de provas e títulos. E eles são realizados a critério do chefe do poder, né? Então, se eu quero um concurso para Polícia Civil, Polícia Penal, termina ali voltado mais para o chefe do Poder Executivo. Se for para a parte tributária, de tribunais, vai ser o desembargador-chefe, né? Olha aí, ó. O concurso público será de provas ou de provas e títulos. Muito cuidado, é de provas ou de provas e títulos, realizando-se mediante autorização do chefe do respectivo poder, de acordo com o disposto em lei ou em regulamento. No caso de empate, terão preferência sucessivamente o candidato que tiver mais tempo de serviço prestado ao Estado da Bahia e outros que o edital estabelecer, compatíveis com a finalidade do concurso, né? Então, aqui, eu tenho aqui critério de desempate. O concurso público terá validade de até 2 anos, isso aqui todo mundo está cansado de saber, prorrogável uma vez por igual período, então eu tenho ali um concurso que ele fala de até 2 anos. Muito cuidado, que quando ele fala de até 2 anos, ele pode colocar só de 1 ano. Pode sim, prorrogado por mais 1 ano. E pode ser prorrogado, não é obrigado a ser prorrogado, né? Eu sou o próximo, eu passei no concurso de Tribunal de Justiça de Pernambuco, para oficial de justiça, tenho uma pessoa na minha frente, então esse cara vai ser chamado e depois sou eu que vou ser chamado. Então, eu passei no concurso para oficial de justiça de Pernambuco, do concurso de 2018, olha só, já está, mas teve uma suspensão, então esse é o último ano de prorrogação. Então, se o Estado chamar, possivelmente eu vou assumir, né? Mas vamos ter que aguardar. Vamos lá, se não chamar também não tem bronca não, que eu estou tranquilo também em casa. Estou aposentado, como eu brinco, eu estou aposentado agora. Vamos lá, então, olha só. O prazo de validade do concurso, as condições de sua realização e os critérios de qualificação e convocação e o procedimento recursal cabidos são fixados no edital. Então, você sabe que o edital vai trazer todo o regulamento do concurso público. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte. O Estatuto do Servidor da Bahia, ele não traz aquela vedação que é a Lei 8.112, que é dos servidores federais, que não se pode abrir um novo concurso enquanto tiver candidatos aprovados. Aqui ele não traz essa restrição, certo? Então, muito cuidado que de repente a banca pode querer fazer isso para criar uma pegadinha. Então, ele fala, a realização do concurso será centralizada no órgão incumbido do concurso, né? Então, vai ter ali uma centralização, né? Vai ter ali uma centralização. Então, ele fala, ó. Aí, salvo
exceções legais. Olha aí, da posse. Lembra que a posse é forma de investidura, né? Posse é forma de investidura. É forma de investidura. E olha aqui, ó, a posse é a investidura no cargo público. Ou seja, com a posse você se torna servidor. Né? Vamos usar o português bem, né? É como um colega meu, vamos usar o português bem dizido, né? Bem dizido. Ele fala muito isso. Aí precisa tirar onda, né? Olha só. Então, ó, a partir daqui você torna-se, agora sim, servidor. Olha que lindo. É que eu não posso usar, então não lembro mais não dessas coisas. Eu não posso usar ênclise, ênclise. Eu não posso usar ênclise, né? Assim, de início de frase, né? Aqui eu vou me tornar servidor, né? Olha aí. Aí, a posse nada mais é do que a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, será formalizada com a assinatura do termo de posse, né? Então, eu assino, que estou tomando posse, eu assino meu termo de posse e o servidor também assina, o chefe da repartição também assina o termo de posse, né? O chefe também assina o termo de posse. Então, olha lá. Aí, a autoridade que der posse terá de verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitos os requisitos estabelecidos em lei para a investidura. Lembrando que a posse Lembrando que eu tenho pessoas competentes, viu? No seu material tem o artigo 18. E você é bem tranquilo. Se você, por exemplo, é governador do estado. Porra, então se eu sou um órgão que é subordinado ao governador do estado, quem é que vai me dar posse? O governador do estado. Entendeu? Então, essa é bem tranquila, essa parte, né? Aí, uma coisa que vai ser cobrada na sua prova é o prazo para posse. Eu já mostrei lá, né? Quando eu fiz aquele caminho da aprovação, né? Eu chamo de caminho da aprovação. Nomeação, posse, exercício. Nomeação, posse, exercício. Então, eu tenho primeiro a nomeação, que é a forma de provimento, depois eu tomo posse. Mas da nomeação para posse, eu tenho um prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Então, olha só o que é que diz ali, ó. A posse deverá verificar até 30 dias, contados da data de publicação do ato de nomeação do órgão oficial, podendo ser prorrogada por mais de 30 dias, a requerimento do interessado no prazo original. Quando se tratar de servidor de gozo de licença ou afastado legalmente, o prazo contado será a partir do término do impedimento. Se a posse não se der dentro do prazo, o ato de nomeação será considerado sem efeito. Deixa eu explicar o que seria isso, professor. Peraí, quer dizer que fui nomeado. Se eu não tomei posse, é como se eu nunca fosse nomeado. Por exemplo, em 2012, veja só, eu fiz alguns concursos, já fui aprovado, só que teve concursos que eu não assumi. Passei na Polícia Civil de Pernambuco, não fui. Passei na PM de Pernambuco, não fui. Bombeiro de Pernambuco, não fui, porque eu já era bombeiro aqui. Passei no Tribunal de Justiça de 2008 de Pernambuco. Eu sou pernambucano, né? Eu sou de Garanhuns, Pernambuco, então eu passei no concurso de 2008 de Pernambuco, passei no concurso de 2012 do Tribunal de Justiça também de Pernambuco, fui nomeado, só que foi para técnico, fui nomeado, só que eu não tomei posse. Eu não tomei posse. O que foi que aconteceu com a minha nomeação desse concurso lá de 2012? Eu peguei e desisti. Eu peguei e nem fui lá. Entendeu? Então, o que foi que aconteceu? Foi tornada sem efeito. Tranquilo? Isso agora, pronto. Se eu for nomeado, esse eu vou, porque vai ser para oficial de justiça, né? Aí já, né? Tem uma graninha aí a mais, né? Na época, hoje não. Hoje tem o quê? 12 anos, né? Hoje o técnico recebe, eu acho que na baixa deve estar recebendo uns 150% a mais do que eu recebo, né? Então, aí às vezes eu tenho que ver isso aqui também, né? Aí, oficial de justiça não. Oficial de justiça dá para o cara, né, aceitar, né? Vamos aguardar. Quem sabe, no momento que você esteja assistindo essa aula aqui, eu já tenha sido nomeado ou não, porque o prazo vai até o final desse ano, de 2024, né? Então, ó, você sabe que a posse pode acontecer por procuração específica. Pode acontecer com procuração específica. O que seria isso? Vamos imaginar que você fez o concurso para a Polícia Penal da Bahia, só que você é do Rio Grande do Sul.
Aí, no dia da posse, você não tem como ir. Você pode pegar, fazer uma procuração, que é uma procuração específica, tem que ser feita em cartório, e enviar para o cara para lá. E a procuração não é aquela que você reconhece firma, não. A procuração específica é aquela que o cara escreve, até em papel moeda. Eu fiz uma procuração específica para minha irmã uma época dessa, né? Um tempo atrás. Aí, o empossado, ao se investir no cargo de provimento permanente ou temporário, vai ter que apresentar obrigatoriamente declaração de bens ou valores que constituem seu patrimônio, né? E a declaração do exercício ou não do outro cargo, emprego ou função pública. Então, tem essa questão também, o exercício de outro cargo, emprego ou função pública, né? A posse de um cargo público dependerá de prévia inspeção médica, então eu vou ter que passar por essa inspeção médica. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Eu fui recentemente, agora no começo desse ano, eu fui nomeado para professor do município aqui pertinho. Então eu fui tomar posse, né? E eu fiz, na época, quando eu fiz, eu não fiz para deficiente. E quando eu fui tomar posse, eu tive que fazer uma inspeção médica e eles viram a minha deficiência, né? Porque é notável a minha deficiência. Então, o que aconteceu? Eles quiseram, de certa forma, embaçar, mas para a função de professor, a minha deficiência não atrapalha. Eu estou aqui, eu consigo ficar em pé para dar aula também. Eu faço sentado, que é mais cômodo para mim também, até para poder escrever, fica mais fácil. Então, aí eu disse, não, para o cargo não vai ter problema nenhum. Aí eu peguei, tomei posse, mas eu já pedi exoneração porque não deu certo. Eu não consegui me adaptar ao sistema de ensino atual nas escolas, infelizmente. É por isso que muita gente tem dificuldade. Eu era professor de matemática, muita gente tem dificuldade também na matemática. Fui professor de matemática durante muitos anos. Aí eu tenho o exercício, né? Também tenho o exercício. O que seria o exercício? Fui nomeado, tomei posse até 30 dias e até 30 dias eu entro em exercício. Entrar em exercício nada mais é do que, ó, a labuta, começar a trabalhar. Olha aí, o exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Qual o prazo para o exercício, professor? É de 30 dias. Veja, cuidado. Eu acredito que a banca não vai ser tão maldosa a tal ponto, porque você viu que a posse é até 30 dias. E o exercício é de 30 dias. Ou seja, você tem 30 dias para entrar em exercício. No meu caso, nessa última posse que eu tomei posse na sexta. E na segunda eu já tive que entrar em exercício. Entenda, quando você entra em exercício, quanto mais rápido você entrar em exercício, é melhor para você. Por quê? Porque você vai receber, ó, cacau. É a hora de receber o cacau. Isso aqui é o importante, que já começa a contar. Inclusive, já começa a contar para a sua futura aposentadoria, né? Olha aí, na hipótese que se encontrar o servidor afastado legalmente, o prazo que se refere ao parágrafo 1º será contado a partir do término do afastamento. O servidor que não entrar em exercício no prazo legal será exonerado. Olha só que interessante. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui, ó. Olha só. Deixa eu pegar aqui essa tela aqui, ó. Ó, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. Veja. Caminho dos sonhos do concurseiro. Nomeação, posse, exercício, né? Veja, se eu fui nomeado e não tomei posse, o que vai acontecer comigo? O ato será tornado sem efeito. Sem efeito. Agora, se eu tomei posse e não entrei em exercício, a partir do... Olha, veja, entenda uma coisa. A partir do momento que eu tomei posse, eu me torno servidor, entendeu? Só que eu tive os 30 dias para entrar em exercício e não entrei em exercício. O que é que vai acontecer comigo? Serei exonerado. Por que exonerado, professor? Porque eu já sou servidor, então eu terei que ser exonerado. Qual o cuidado que eu tenho que ter aqui, professor? Que a banca pode dizer que você vai ser demitido. E não é. Veja que a demissão é uma punição. Exoneração nada mais é do que você sair. Você é colocado para fora do cargo público. Certo? Beleza? Aí veja. O servidor relotado
ser mandado para outro lugar, removido ou afastado, que deva exercer em outra localidade, também vai ter os 30 dias. Vamos imaginar que eu peguei trabalho em Itabuna, na Bahia, cidade que eu já morei também, adorei, ao tempo que eu conheci minha paixão lá, né? O amor da minha vida. Infelizmente, eu não posso fazer mais isso com ela, né? Ou com ele. É estranho, até você tá pensando que é alguém, né? Não, não. Eu conheci o basquete. Eu conheci o basquete em 1995, quando eu morava na Bahia, né? Então, 1995, meu ano, pois é. Entendeu? Já sabe que tem um tempinho. Então, foi o meu amor, né? Foi amor à primeira vista. Comecei a jogar basquete ali e joguei basquete durante muito tempo, mas eu tive que parar exatamente por conta da minha lesão, né? Tive que parar. Beleza? Então, olha só. Entenda aqui, tem alguns detalhes que você vai ter que ler e tudo mais, tem um passo a passo aí, tem alguns detalhes que terminam as bancas não cobrando muito, a sua banca termina não cobrando, mas aqui ela vai cobrar porque está atualizado, ó. Do estágio probatório, esse ponto aqui é muito importante você observar. Por quê? Porque primeiro ela vai trazer o prazo de 3 anos. E segundo, ela vai trazer aqui os requisitos. Então, ele diz, ó, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento permanente ficará sujeito ao estágio probatório por um período de 3 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Já foi cobrado. As bancas são requisitos para aprovação no estágio probatório, exceto, ela coloca lá nas alternativas e uma que não é. Isso é muito cobrado pelos concursos públicos. Só que você tem que ter aqui que 4 meses antes do final do seu estágio probatório vai ser feita uma avaliação, né? Onde você depois vai ser homologada, né, pela autoridade competente, uma avaliação de desempenho, para saber se realmente você tem condições de ingressar no serviço público, de permanecer no serviço público. Depois que você passa no estágio probatório e é aprovado no estágio probatório, o que é que vai acontecer com você? A tão sonhada estabilidade. O sonho de concurseiro é ser nomeado. Outro sonho é tomar posse, mas também tem uma coisinha, você também tem que sonhar em ser estável, né? Beleza? Então, olha aí. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento permanente, alguns estatutos chamam de efetivo, termina sendo a mesma coisa, vai adquirir a estabilidade ao completar 3 anos de efetivo exercício, certo? Então, são 3 anos. Professor, aqui, no que eu estou lendo aqui, tem 2 anos. Pois é, você deve estar com material desatualizado. Lembre-se que isso aqui foi atualizado, como eu falei para você. Se você pegar no próprio site mesmo, você vai ver que está desatualizado. Está desatualizado. Já vi lá, você pega, buscar, você vai ver lá, vai estar lá constando que está desatualizado. Beleza? Então, só ficar ligado, eu tive esse cuidado. Sempre tenho. Porque normalmente os estatutos de servidores são bem antigos. Então, eu sempre tenho ali um pouco mais de cuidado de dar uma pesquisada, eu entro no site da Assembleia para saber se tem ali alguma mudança, alguma coisa. Só que nem a banca faz isso, né? Às vezes a banca termina, por isso que às vezes algumas questões são anuladas. Professor, você me pergunta uma coisa e eu estou agora perguntando a você aí. Se eu sou estável, eu não posso perder meu cargo público em hipótese alguma? De jeito nenhum. Mesmo você sendo estável, você pode perder seu cargo público em 2 hipóteses: processo administrativo, né? E sentença judicial. Olha aqui, ó. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, ó, teve uma sentença transitada em julgado ou em processo administrativo disciplinar. Por exemplo, você praticar tortura, você é policial penal, praticou tortura lá no sistema penitenciário. Um dos efeitos da condenação da tortura é exatamente você perder o seu cargo público. Isso é de maneira automática. A partir do momento que você foi condenado, você já perde. Já se for crime de abuso de autoridade, que de repente você pode praticar. Nesse caso aí, o juiz vai ter que motivar. Então, o juiz pode colocar lá: em decorrência da punição pelo crime de abuso de autoridade do servidor público, policial penal no estado da Bahia perderá o seu cargo público. Policial civil da Bahia perderá seu cargo público.
Mas também você pode perder exatamente com o que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Você também pode perder seu cargo público por processo administrativo disciplinar, o tão famoso PAD. Só que nesse caso vai ser garantido a você o contraditório e também a ampla defesa. Como sempre também, quando você ingressar no serviço público, você for estável, você vai ter direito à promoção. Você vai ter direito ali a uma elevação, né? Dentro da estrutura hierárquica e também, remuneratória no estado da Bahia. Então ele fala, a promoção é a elevação do servidor ocupante de cargo de provimento permanente dentro da categoria funcional a que pertence pelos critérios de merecimento e de antiguidade. O merecimento será apurado de acordo com os fatores mencionados no artigo 27, que seria ali do estágio probatório, e a comprovação do aperfeiçoamento profissional sem prejuízo do disposto do artigo 32, que nós vamos analisar, né? Não haverá promoção do servidor que esteja em estágio probatório, muita atenção para isso daqui, ou que não esteja em efetivo exercício. Claro, o cara está afastado, como é que ele vai, né, ser promovido? Os demais requisitos e critérios para a promoção serão nas leis que instituem os planos de carreira, né? Então, tem lá leis de plano de carreira e tudo mais. Veja, eu quero agora fazer um trabalho de recuperação de memória. Eu vou agora trabalhar os detalhes das formas de provimento. Os detalhes ali das formas de provimento. Primeira forma de provimento derivada. A gente já trabalhou nomeação porque ela é a originária. Primeira forma de... Eu quero que você agora lembre. Vamos lá. Essa daí. O que é que seria isso? Quando o servidor ele é revertido. Reversão é o quê? É o retorno do servidor aposentado por invalidez. Não foi isso? Vamos ver se é isso mesmo? Olha aí. Reversão é o retorno, olha que coisa linda, do servidor aposentado por invalidez. Quando os motivos determinantes de sua aposentadoria forem declarados insubsistentes por junta médica oficial. Se ele for revertido e não for, fui revertido, saiu lá a publicação para mandar eu voltar. E eu não fui, professor. Eu não fui. O que é que vai acontecer comigo? Olha aí. Será cassada a aposentadoria do servidor que não entrar em exercício dentro de 30 dias contado da publicação do ato de reversão. Vou ser cassada. Ou seja, e você sabe que ser cassada da aposentadoria, perde dinheiro, né? Aí a reversão faciasse no mesmo cargo, né? Resultante da transformação, permanecendo o servidor em disponibilidade remunerada quando não houver vaga. Então, porque é o seguinte, eu posso ser revertido e eu vou retornar para o mesmo cargo. Mas vamos imaginar que o cargo que eu ocupava foi extinto. Então, eu vou ficar em disponibilidade. Toda vez que o cargo é extinto, eu fico em disponibilidade. Se eu sou chamado, estou em disponibilidade e sou chamado, acabou. Eu serei aproveitado. Professor, então quer dizer que eu posso até tiver ali sem dente nenhum, com 100 anos. 100 anos, professor, eu posso ser revertido? Não, tem um limite. E isso é muito cobrado. Não poderá reverter o aposentado que contar com 70 anos de idade. Então, se ele tem ali 70 anos de idade, ele não pode ser revertido. Beleza? Aproveitamento e disponibilidade. Vamos lá. Bora. Isso é bom. Vamos lá. Preste atenção. Aproveitamento é quando o servidor está em disponibilidade. O que é disponibilidade? Quando o cargo for extinto. Lembra disso. Vê se não é. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor ficará em disponibilidade remunerada. Olha só. Vai ficar em disponibilidade remunerada. O retorno do servidor em disponibilidade e atividade faça mediante, olha só, que lindo, aproveitamento. E o aproveitamento ele é o quê? Obrigatório, em cargo de atribuições e remunerações compatíveis com o anteriormente ocupado. O órgão central de pessoal de cada poder ou entidade determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade, em vaga que vier ocorrer. Tá vendo aí? Professor, estou em disponibilidade. Fui aproveitado. Só que eu dei uma de João sem braço. Tava bom, olha só. Tava bom para mim, meu patrão. Eu tava em casa, sem trabalhar e recebendo. Aí a administração disse, ei, gato, vem cá, venha-se embora trabalhar. Aí eu dou uma de João sem braço e nem apareço lá. Eu vou continuar recebendo?
vai ser cassada a minha disponibilidade. Olha o que diz o artigo 39. Ó. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade do servidor que não entrar em exercício no prazo legal, ou seja, 30 dias, salvo por doença comprovada por justa médica oficial. Porque é claro, porque eu posso estar em disponibilidade e quer dizer que em disponibilidade eu não posso adoecer, não? Posso sim, de repente eu estou lá e estou doente. Então acabou, tá de boa, tá cobertado. Opa, tá doente? Beleza, então segura a onda aí. Certinho, de boa. Agora veja, no estado da Bahia, é isso que eu quero chamar a atenção. No estado da Bahia, a disponibilidade tem outra nomenclatura, assim, tem outra finalidade. Deixa eu situar você, vamos aqui conversar, para que você entenda. Acontece muito no serviço público, e possivelmente você já deve ter ouvido falar sobre isso, mesmo você não sendo ainda servidor, é que eu sou de um determinado órgão, mas eu posso ser cedido para um órgão diverso. Eu sou, de repente, da Polícia Civil e eu sou cedido para outro órgão. Sei que você já ouviu falar, o cara é da Polícia Militar e está em tal lugar. Isso é o que a gente chama de cessão, ceder o servidor. Só que na Bahia, no estatuto aqui, essa cessão também é chamada em disponibilidade. Seria assim, eu sou do órgão tal e agora fui disponibilizado, entendeu aí a lógica, para outro órgão. Olha só o que é que diz a lei, ó. É assegurado ao servidor estável o direito à disponibilidade para exercício de mandato eletivo, olha só, em diretoria e entidade sindical representativa do servidor público estadual, sem prejuízo da remuneração do cargo permanente que é titular. Aí eu tenho ali um limite de 6 servidores, né? Além dos 6 servidores para 20 mil servidores e tudo mais. Então quer dizer, ou seja, essa parte não, eu estou bem tranquilo com relação a isso que as bancas terminam cobrando, mas eu quero que você entenda isso. Eu posso ficar em disponibilidade também para ocupar o quê? Mandato eletivo, né? Em diretoria de sindicato. É muito comum, certo? Aí, veja, a reintegração. Lembra o que é a reintegração? Aí você fecha o olho e faz. É quando o servidor ele é demitido e é invalidada a sua demissão. Não é assim? Vamos ver o que é que diz a lei, ó. Reintegração é o retorno do servidor, olha que lindo, demitido, ao cargo anteriormente ocupado ou resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por sentença judicial transitada e julgado ou na forma do artigo 250. Essa forma do artigo 250 é em processo de revisão. A gente vai estudar isso. Porque é o seguinte, você pode, de repente, você foi demitido, e você, administrativamente, você consegue reverter essa situação. Você pode ser demitido e pedir uma revisão. Teve uma ilegalidade, alguma coisa ali, e você consegue retornar para o serviço público, certo? Professor, vamos imaginar que eu passei 10 anos demitido e passou 10 anos na justiça o meu processo. Pode sim acontecer isso. Quando eu voltar, for reintegrado, e se meu cargo não existe mais? Sabe você guardar aqui, guarda na cabeça, ó. Se o cargo for extinto ou foi declarada a sua desnecessidade, o servidor ficará em disponibilidade. Então eu posso, olha, ser reintegrado e se meu cargo não existir, eu serei colocado em disponibilidade. Certo? Recondução. Recondução é quando o servidor o quê? Volta para o cargo anteriormente ocupado, não é isso? Olha só o que é que diz a lei, ó. Recondução é retorno do servidor estável, sem direito à indenização, ao cargo anteriormente ocupado. Olha que lindo. Dentro da mesma carreira, em decorrência da reintegração do anterior ocupante. Olha, mesmo exemplo que eu trabalhei para você. Mesmo exemplo. Lembra daquela historinha que você veio, ocupou o meu cargo, eu voltei, você tem que ser reconduzido? Pronto, é isso aqui. Certo? Então... E, como eu falei antes, só que não está lá, mas eu tenho a readaptação. Veja, readaptação não tem esse D aqui. Você lembra de doente. Pronto, aqui é o servidor doente. Ó. Readaptação é o cometimento ao servidor de novas atribuições compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, comprovada por junta médica oficial, garantida a remuneração do cargo em que é titular.
É garantida à gestante atribuições compatíveis com seu estado físico, nos casos que houver recomendação clínica, sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens. É muito comum, dentro do serviço público, por exemplo, principalmente no serviço operacional, por exemplo, bombeiro, PM, polícia civil, polícia penal, que tem ali um contato de risco, é muito comum quando a mulher está grávida, ela já ser afastada ali e ser readaptada para um serviço administrativo. Por exemplo, no resgate que eu trabalhei durante 18 anos, toda vez que uma mulher que trabalhava lá no resgate engravidava, ela tinha que ser afastada do serviço. Porque a gente tem contato com agentes patogênicos e tudo mais que no final pode prejudicar o bebê, prejudicar o seu feto. Perfeito? Então, vamos fazer o seguinte, fazer um corte aqui, metodológico. A gente trabalhou as formas de provimento, a gente matou a pau aí as formas de provimento. E agora eu vou entrar no bloco seguinte, nas formas de vacância. É quando o cargo fica vago. Então, já clica aí no próximo bloco que a gente se vê lá.